Olha só, é muito difícil pra mim vir aqui pra vocês e gravar esse tipo de vídeo. E não é simplesmente pra dar informações dos fatos e atualizar vocês com relação a esse caso, mas também ter o papel de influenciar, trazer a informação correta e infelizmente ter que opinar com amigos que fazem esse mesmo assunto, esse mesmo conteúdo que a gente aqui na internet. Nós, como influenciadores, a gente tem o papel de passar informações para vocês e muito mais que isso, o nome já diz. As informações e as opiniões que a gente pode trazer em embasamento pode e muito influenciar no que você pode pensar e no que você pode falar daqui para frente. Infelizmente, hoje a gente vai falar sobre o caso do acidente que aconteceu no último sábado do ônibus da Intran em Minas Gerais. Cara, eu não sei nem como começar um vídeo desse. Eu não tenho palavras, eu não tenho roteiro para trazer um vídeo desse para vocês. Eu não tenho psicológico para falar sobre um assunto desse. Porque aqui a gente não tá falando apenas de um acidente. Aqui a gente tá falando de pessoas. A gente tá falando, querendo ou não, de empresas. Mas muito mais do que isso, a gente tá falando da família dessas pessoas. Famílias que, às vezes, se despediu na rodoviária, e que eu vejo muito, principalmente quando eu faço minhas viagens, e que a gente não sabe que é o último abraço que a gente tá dando naquela pessoa que tá entrando naquele ônibus. E mesmo esse acidente não impactando eu diretamente, porque não tinha ninguém da minha família, nenhum amigo meu embarcado naquele ônibus, eu sinto a empatia de tentar imaginar como que estão essas famílias nesse momento. Não é à toa que eu poderia muito, na hora que saiu as primeiras informações, vim e gravar um vídeo aqui pra vocês falando do que aconteceu. Mas eu resolvi sair com poucas informações, precisar apurar os fatos e trazer o que a gente até sabe nesse momento. O que infelizmente alguns influenciadores não tiveram essa mesma empatia de imaginar como que tá as famílias dessas pessoas que se envolveram nesse acidente da Intran. Vamos começar esse assunto falando sobre o que aconteceu na madrugada desse sábado. Eu acho que não é surpresa para ninguém a gente contextualizar que houve um acidente com o ônibus da Intran que saiu do terminal rodoviário do Tietê, aqui na capital de São Paulo, na sexta-feira. Esse ônibus, a última parada que ele iria fazer era na cidade de Elísio Medrado, que fica próximo de 230 quilômetros da capital, Salvador. Só que na madrugada de sábado, conforme diz o boletim do Corpo de Bombeiros, por volta das 3h30 da manhã, próxima à comunidade de Lajinha, que fica em uma região rural de Teófilo Otoni, que é em Minas Gerais, tivemos esse acidente com o ônibus da Intran. Um ônibus que estava percorrendo normalmente na sua viagem, uma viagem que já tinha percorrido, saindo de São Paulo, 1/3 do que ele iria demorar para chegar nessa cidade da Bahia. Um acidente que aconteceu na BR-116 e a gente já entra em choque quando fala dessa rodovia, porque é uma das principais rodovias que tem mais número de mortes e de acidentes. E acidentes feios, envolvendo ônibus, caminhão, moto e carro de passeio. Um acidente que até então a gente não sabia a proporção que seria. A gente não sabia quantos feridos e qual o estado de saúde de cada um deles. O que a gente sabia é que o ônibus tinha saído do Tietê com cerca de 45 passageiros. O que aconteceu é que por volta das 3h30 da manhã, em uma viagem normal desse carro da Intran, com destino à Bahia, houve uma colisão envolvendo o ônibus da Intran, um caminhão e um carro. Eu não vou colocar nenhuma imagem aqui com relação a esse acidente, mas é só você colocar na internet e você vai ver a proporção que esse acidente teve, a quantidade de impacto que a gente tem visualizando as imagens. E aqui eu vou trazer um assunto nesse exato momento, que são duas fontes de informação, e eu quero que você pegue isso e guarde até o final desse vídeo com o que eu vou falar e complementar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que aconteceu é que nesse caminhão tinha um bloco de granito. Esse bloco se desprendeu, bateu no ônibus, o que ocasionou um incêndio.
Logo em seguida que isso aconteceu, vinha um carro, ele também colidiu com a carreta e por pouco esse carro não foi parar por completo embaixo dessa carreta. O bloco de concreto se desprendeu, bateu no ônibus, houve o atrito no asfalto e ocasionou um incêndio que não sobrou nada desse ônibus. E é muito difícil eu gravar um vídeo desse para vocês contando esse assunto e falar que a gente não sabia da proporção desse acidente e de depois a gente ter a confirmação de que existiam 45 pessoas dentro desse ônibus, aonde 41 pessoas morreram e mais da metade delas carbonizadas. Simplesmente o ônibus pegou fogo. Por ser madrugada, eu imagino que a maioria dessas pessoas estavam dormindo, com um impacto sem saber o que está acontecendo, o ônibus pegando fogo e a gente teve a morte de 41 pessoas. Outras pessoas estão internadas nesse exato momento, inclusive uma criança. Eu não tenho a informação de como é que é o estado de saúde dessas pessoas que sobreviveram. Para complementar, o motorista do caminhão fugiu do local. Tinham informações de que ele tinha sido socorrido pela ambulância, outros que ele tinha fugido do local, mas a informação é que ele estava foragido até a tarde desta segunda-feira, dia 23, onde ele se entregou com o seu advogado. Um caso que ele simplesmente fugiu para não ser pego em flagrante e não ser preso. Até porque a gente sabe que quem deve, teme. E quem deve, foge. Se ele não devesse, ele estaria no local do acidente até chegar às autoridades. Mas não, ele resolveu fugir. Com isso, ele se entregou 2 dias depois do acidente, com seus advogados, na delegacia, onde foi puxado toda a ficha dele na delegacia, e ele estava impedido de dirigir desde 2022, quando ele foi pego em uma blitz e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Desde 2022, ele contando com a sorte de que não iria ser pego. Mas muito mais complicado do que ser pego pela polícia, ele pode ter sido responsável pela morte de 41 pessoas. E eu cito a possibilidade dele ter sido porque existe outro depoimento contrário dessas informações que eu acabei de passar para vocês. O depoimento das pessoas que estavam no carro, que sobreviveram. A outra informação é de que viram o pneu desse ônibus estourar, o motorista perdeu o controle, colidiu com o caminhão e logo em seguida pegou fogo. A nota do corpo de bombeiros é de que o bloco de granito do caminhão se desprendeu. E o depoimento de quem estava no carro é que o pneu do ônibus estourou e bateu no caminhão. Mas enfim, toda essa parte investigativa a gente deixa para a polícia. Ela nesse exato momento está investigando com relação a esse acidente. E as informações que a gente tem sobre esse acidente até o momento são essas. Agora, acima de tudo, eu quero dar um recado muito importante para todos que conseguem me assistir nesse exato momento. E aqui eu tô falando principalmente a todo e qualquer tipo de influenciador digital, principalmente aqui no ramo do transporte. A gente tem o papel de passar informação. A gente tem o papel de passar o que está acontecendo. E muito mais do que isso, como eu já acabei de falar no começo do vídeo, a gente tem o papel de influenciar as pessoas. A gente pode usar essa ferramenta como uma forma boa, mas a gente também tem a possibilidade, infelizmente, de usar para coisas ruins. E o que mais a gente vê na internet é as pessoas utilizando a internet para os meios ruins, onde a gente podia usar essa ferramenta muito bem para algo bom e para ajudar as pessoas. A gente sabe muito bem o que é fake news, mas acima de tudo, o que também está muito importante é a gente querer julgar e passar informações precipitadas sem mesmo antes de sair qualquer tipo de relatório. Nesse exato momento a gente ainda não tem nenhum relatório para saber o que de fato aconteceu no acidente. A gente tem apenas o que o corpo de bombeiros viu e falou, com base no que viram e o que a gente tem de câmera de segurança, junto com o que o pessoal do carro viu, o que eles falaram no depoimento. A gente tem apenas isso até o momento. E a gente, como influenciador, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente passa, porque a gente não sabe a quem a gente está levando isso, e muito menos como que a pessoa do outro lado dessa tela vai interpretar essa situação. A gente teve um caso muito sério de um pré-julgamento, sem saber de fato o que estava acontecendo, por um influenciador digital muito conhecido nesse ramo do transporte. E aqui eu não quero citar nomes, porque
Quem viu o que aconteceu sabe muito bem o que aconteceu. E aqui eu não quero citar nomes porque eu não quero causar intriga com ninguém. Eu quero a minha paz. Às vezes é muito melhor ter a paz do que ter razão. Eu só quero passar essa informação de que a gente está tratando de pessoas. E acima de tudo, a gente está tratando sobre vidas. De famílias que muito provavelmente estavam esperando essas 41 pessoas para passar o Natal. Eu duvido que elas queriam abrir rede social para saber alguma informação sobre um pré-julgamento de um influenciador digital. Até porque as pessoas naquele exato momento estavam desesperadas atrás de informações de seus familiares, sem saber se eles já tinham chegado no destino, se era aquele ônibus, se eles estavam no acidente, se estavam entre as vítimas que sobreviveram, ou se infelizmente partiram e não vai conseguir passar um Natal decente na família. Imagina quantas pessoas nesse exato momento estão saindo aqui de São Paulo desesperada, indo lá para a região de Minas Gerais, para conseguir saber se vai identificar o corpo. Porque mais da metade das pessoas morreram carbonizadas, cara. A gente tá falando na melhor época do ano, cara. A gente tá falando de pais. A gente tá falando de mães. Crianças que estavam envolvidas. Que 3h30 da manhã estavam apenas descansando para chegar na próxima parada, ou até para chegar no seu destino pela manhã e dar um abraço no seu familiar. A gente tá falando de vidas, cara. A gente tá falando de famílias que nesse exato momento estão sofrendo e estão chorando por conta desse acidente que infelizmente aconteceu. As causas do acidente vão ser apuradas. Quem tiver que ir pra cadeia, vai pra cadeia. Só que isso é papel da polícia. Isso não é papel de qualquer influenciador passar informação precipitada, sem menos ter um laudo técnico de quem tá lá no acidente. Sem ao menos saber qual o pé da investigação. Simplesmente julgar porque é um influencer digital e quer ter o hype do momento em que o assunto tá grande. Que tipo de influenciador são vocês, cara? Quer aproveitar um momento de dor de 41 famílias pra lacrar na internet? Lacrar no Instagram? Sem dar nem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de empatia no coração com relação a essas 41 famílias. Teve crianças que morreram, cara. Teve pais de família que provavelmente estavam guardando dinheiro o ano inteiro para conseguir fazer essa viagem no final do ano com as férias e o dinheirinho suado para reencontrar a família lá na Bahia. A gente tá falando disso, mas para que a gente precisa lacrar na internet para simplesmente se promover, para simplesmente se aproveitar daquele momento? Eu falo para vocês, não é um vídeo que eu queria gravar, cara. Eu nem ia gravar falando sobre esse assunto. Mas a gente vê pessoas que são companheiras de plataforma, são pessoas influenciadoras na internet com relação a essa informação de transporte e simplesmente julgando sem saber os fatos. Eu não ia conseguir ficar calado. Ou simplesmente eu ia tomar qualquer tipo de processo porque eu ia xingar muito em qualquer outra rede social. A gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de informação que a gente passa nas redes sociais. E como que a gente quer passar qualquer tipo de informação, sendo que a gente não estava no local do acidente, sendo que a gente não tem nenhum tipo de informação com relação a isso, e a gente não tem nenhum tipo de laudo técnico com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, do que realmente aconteceu. A gente vai ter o depoimento do motorista do caminhão agora, porque ele se entregou nessa segunda-feira. A gente vai ter depoimento das pessoas que viram ali ao redor, e a gente vai ter o depoimento das pessoas que, após a recuperação, vão conseguir ir na delegacia e vão conseguir fazer o seu depoimento. Simples. Só isso a gente vai saber o que de fato aconteceu. Aí sim, dependendo do que aconteceu, a gente pode correr atrás dos nossos direitos. Para não enfrentar esse tipo de situação, dá mais pra frente com relação ao transporte rodoviário de passageiros. Mas não é o momento de julgar empresa nenhuma. Não é o momento de julgar manutenção nenhuma. Não é o momento de julgar motorista nenhum. A gente sabe que tem falhas. A gente sabe que às vezes o diagnóstico não é 100%. A gente sabe que os procedimentos às vezes são falhos, mas não é o momento de nenhum julgamento com relação a isso, porque a gente não tem nenhum embasamento técnico com relação às pessoas que estudam para fazer isso nesse exato momento. E muito mais do que laudo técnico, e o que a gente vai ter mais pra frente é o respeito com relação a todas essas famílias que vão passar o Natal sem essa pessoa que infelizmente morreu carbonizada, que simplesmente estava dormindo e não sabe o que aconteceu no acidente, que simplesmente passou economizando o ano inteiro para chegar no final do ano e passar pelo menos o dia 25 com a família deles. É disso que a gente tá falando. A gente tá falando de famílias.
A gente tá falando de pessoas que perderam a vida. Por conta de irresponsabilidade? Não sei. Por conta de alguma fatalidade? A gente não sabe. Mas não é o momento de nenhum tipo de influenciador digital vir lacrar na internet por conta desse assunto. A gente tem um papel muito importante de passar a informação para as pessoas. Só que a gente tem que saber usar essa ferramenta. Usar essa ferramenta para o bem, para passar a informação certa e não simplesmente para lacrar na internet e ganhar likes no momento de tragédia. Então, por favor, antes de apertar qualquer tipo de REC na sua câmera, antes de você apertar qualquer tipo de gravação no seu celular, no seu story, antes de você falar que você tá na sua rede social e que você pode sim criar opiniões e influenciar pessoas, por favor, pegue os fatos, veja se é realmente verídico e crie um embasamento para aquela informação. Porque essa ferramenta de YouTube, TikTok, Instagram é muito boa para quem sabe utilizar para o bem, mas às vezes na mão de pessoas erradas acaba acontecendo esse tipo de situação. Pessoas que acham que estão no direito de julgar sem nenhum tipo de embasamento. E não vem falar que tirou embasamento de fulano de tal. Porque até o momento, nenhum canal de mídia tem nenhum tipo de laudo técnico e oficial com relação ao que de fato aconteceu nesse acidente. Então, por favor, não venha lacrar com nenhuma informação falando que eu tirei a informação de tal lugar. Eu acho que é um assunto que a gente nem deveria estar tratando, principalmente de pessoas que não sabem utilizar a rede social de uma forma correta, de pessoas que não têm um pingo de sensibilidade para saber o que está acontecendo com essas famílias nesse exato momento, mas que gostam de simplesmente porque são formados em marketing, aproveitar desses momentos em que famílias estão chorando para ganhar like no Instagram. E me entristece muito saber que é uma pessoa que uma das missões fala que é servir a Deus acima de todas as coisas. O que eu já acho muito errado, querer mexer a parte comercial junto com a parte espiritual. Mas isso é assunto para outro canal, para outro vídeo e que não vai ser aqui tratado sobre mim. Eu só queria lançar um desabafo e explicar o que de fato está acontecendo e todas as informações que a gente tem nesse exato momento com relação a esse acidente. Outras informações, procurem em mídias oficiais, que tenham uma certa credibilidade, e não em perfilzinhos de redes sociais que simplesmente estão aí para ganhar em cima de marketing de empresas e não passar nenhum tipo de informação correta com relação a esses assuntos. Aqui eu deixo um momento de solidariedade com todas as famílias afetadas desse acidente, as 41 pessoas confirmadas nesse exato momento que perderam a vida nesse acidente, e eu só fico imaginando como é que pode estar a família dessas pessoas. Pessoas que podem ter dado o último abraço na rodoviária do Tietê, ou que poderiam estar esperando ansiosamente para dar um abraço nas rodoviárias da Bahia. É isso que eu tenho para falar, são essas informações que a gente tem até esse exato momento. E é um sentimento de tristeza. Um sentimento de tristeza da gente finalizar o ano com mais um acidente registrado, com 41 vidas perdidas. E um sentimento de tristeza sabendo que uma pessoa parceira de transporte, uma pessoa parceira de conteúdo com relação a esse ramo, e infelizmente passando um sistema de influenciar as pessoas com informações incorretas. Mas é isso. Por aqui a gente finaliza mais um vídeo. Infelizmente um vídeo que eu não gostaria de gravar. E como eu novamente falo, eu não iria gravar esse tipo de vídeo. Nem muito menos para falar o que realmente aconteceu sobre esse acidente. A gente espera que logo mais saia toda e qualquer tipo de informação que a gente tenha com base nesses dois depoimentos e nessas duas informações que a gente tem. E por favor, rapaziada, deixa as investigações serem feitas pela polícia. Não tenta dar uma de perito virtual, e principalmente se você pode influenciar milhões de pessoas na internet. Você tem uma arma na mão. Cabe a você utilizar ela para as informações boas e corretas, ou para você simplesmente lacrar na internet. Por aqui eu me despeço de você nesse vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.